foi visitar uma igreja adventista e olha o que aconteceu. Quer saber mais sobre isso? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Mais uma vez na madrugada para poder aqui gravar um vídeo e deixar prontinho aí para vocês, tá? Bom, essa semana eu me deparei com um vídeo que me chamou a atenção, né? Veio pela seguidora, uma minha amiga aí, lá da França, a Roberta. Ela mandou o vídeo e eu assisti e fiquei admirado. Esse vídeo aqui é para aqueles que pensam, imaginam coisas absurdas sobre nós, adventistas, e não sabem nada, né? E aí é um testemunho de um rapaz que foi a uma igreja, foi ver sobre isso, né? Sobre essa seita herética que falam, né? Para isso, talvez a semana saia mais um vídeo aí reagindo a um rapaz aí que não cansa de falar bobeira sobre nós, né? A ideia aqui, gente, não é atacar ninguém, mas é se defender, é tentar mostrar aquilo que eu acredito, a fé adventista, quebrando preconceitos, barreiras, tá? Então o vídeo de hoje está imperdível, então já curte, já compartilha. E você que é da região aqui de Monte Azul Paulista, Barretos, Olímpia, venha nos visitar aqui em Monte Azul, em Bebedouro, Pitangueiras. O endereço está aqui, eu sou pastor distrital, cuido aqui das ovelhas, tá? E cuido de 9 cidades e 9 congregações. Inclusive, sábado agora, nós teremos aí a Joyce Carnassale, que estará louvando ao Senhor aqui, dia 9, às 4 horas da tarde, tá bom? Você que é da região, sabadão, dia 9, vem aqui, 9/11/2024, 4 horas da tarde, traga 1 quilo de alimento não perecível, você pode participar dos louvores aí, né? A Joyce vai estar cantando aqui. E venha nos cultos, né? Os cultos aos sábados, também aos domingos e às quartas-feiras. Lembrando que sábado é sábado de manhã, beleza? Vamos então reagir, gente, a esse vídeo que eu achei impressionante e vai ajudar muitas pessoas a entender um pouco sobre o adventismo. Tá aqui, ó, é o jovem. Olha lá, eles fazem isso mesmo? Então ele foi lá comprovar. Olha que testemunho. Vamos assistir? Vamos lá, vamos junto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luan França e visitei uma igreja adventista e hoje neste vídeo eu vou te contar quais foram as impressões que eu tive sobre o culto e sobre o que prega a igreja adventista nos seus sermões, nos seus louvores, nos seus estudos, enfim. Eu fui criado numa família de evangélicos da parte do meu pai. A minha família da parte do meu pai é toda da congregação cristã do Brasil. Não todos, mas a maioria. E eu fui criado com a minha avó, que é da congregação, fui da congregação também, estudei a Interessante, eu também, quando eu era criança, eu era da congregação cristã do Brasil. Ah, olha só. música lá, estudei o Bona. Bona é aquele livrinho onde você aprende a ler partitura. Então eu estudei isso na igreja Congregação Cristã do Brasil. E tenho muitos familiares nas igrejas pentecostais também, Assembleia de Deus, Deus é Amor. E por parte da minha mãe, são todos católicos, pelo menos a sua grande maioria. Né? A não ser o meu tio que tocava teclado na igreja Assembleia de Deus, meu tio por parte de mãe. Então visitei a igreja adventista. O que acontece? A maioria das pessoas, quando a gente diz que vai visitar a igreja adventista, diz assim, não vai, não vai. Mas enfim, eu fui, né? E as pessoas dizem assim, não, porque a igreja adventista é uma seita. E, claro, a maioria das igrejas pensam isso, né? Porque o que acontece? É aquele negócio da Ellen White, né? De que eles creem em Ellen White e de que eles fazem o culto usando os livros da Ellen White, certo? Eu entendo, interessante que eu já escutei pastores bem esclarecidos falando isso em programas ao vivo de rádio aí, né? Olha os absurdos, vamos lá, mas ó, ele foi lá ver. As pessoas dizem, e alguns até dizem que Ellen White é uma espécie de papisa da igreja adventista, ou seja, os adventistas idolatram ela, né? É o que todo mundo diz, se você perguntar para a maioria dos evangélicos. E que também a igreja adventista prega o exclusivismo, né? Que no caso seria que a igreja adventista, segundo eles, é a única igreja que será salva. Então, se você não fizer parte da seita, você está excluído do céu. Então, esse é o que todo mundo, assim, a maioria dos evangélicos pensam da igreja adventista do sétimo dia. Veja, eu não acredito que é maldade de muitas pessoas, né? A internet, ela está proporcionando, de alguma maneira, que a verdade ela seja escancarada, né? Por muitos anos, nas congregações menores, aí, espalharam esse medo, né? Os adventistas já foram conhecidos como o povo da Bíblia, né? Precisamos voltar a esse título maravilhoso, né? E as pessoas tinham medo, né? Os líderes religiosos tinham medo que seus membros entrassem em contato com os pastores e irmãos adventistas, né? Então começaram a levantar espantalhos. E me assombra
ver gente esclarecida repetindo baboseiras na internet. Então temos aqui uma testemunha de que foi lá comprovar, né? Então eu desafio você que está me assistindo aí, desafio você, se você tem dúvidas, né? Não fique no acho, penso, imagino, vai lá comprovar, né? Então, e outra coisa também, que as pessoas dizem, que eles acreditam na salvação pelas obras. Ou seja, eles não creem na salvação pela graça de Cristo. E também já ouvi muito dizer que eles não acreditam em Jesus. No caso, assim, Jesus para eles não é... Como que eu posso dizer assim? O que Jesus fez não é suficiente, digamos assim. Então você precisa realmente guardar a lei para ser salvo. Isso é o que a gente escuta. Então tá, fui na igreja adventista para ver como é o culto. O culto da igreja adventista, ele acontece na quarta, no sábado e no domingo, isso. Certo? Na quarta e no domingo, os cultos começam às 8. E no sábado, foi o dia que eu visitei essa igreja, o culto ele começa às 9 da manhã. Mas na verdade, esse momento das 9 da manhã, tem um momento que vai das 9 da manhã até as 10 mais ou menos, que não chama de culto, chama-se de escola sabatina. Escola sabatina, onde eles estudam a lição, né? Que eles estudam não, eles comentam, eles fazem ali uma roda, onde eles comentam sobre a lição que eles estudam diariamente, tá? Eu achei interessante essa parte, porque assim, as pessoas dizem, né, os nossos irmãos dizem, das igrejas evangélicas, que os adventistas, eles só adoram a Jesus, eles só cultuam ou fazem alguma coisa relacionada à Bíblia no sábado, né, porque eles guardam o sábado, então é no sábado que eles lembram de fazer as coisas de Jesus. E é verdade, a pessoa fala assim, às vezes não faz nada, né, só vai na igreja no sábado, né? Eu sei que existem entre os adventistas os sabatistas, né? É os adventistas no sétimo dia, não do sétimo dia, né? Infelizmente acontece isso, muitos irmãos são apenas nominais na igreja e só tem sua vida espiritual, né? Essa separação de vida espiritual apenas acontecendo no sábado. Durante a semana se acabam com o trabalho, com as coisas, né? E aí chega na sexta-feira, o Senhor derrama o Espírito Santo que agora eu quero ter um contato com o Senhor. É triste, é uma verdade aí que o irmão está dizendo aí, em certo ponto, né? Mas eu entendi lá que essa lição da escola sabatina que eles chamam, é como se fosse a escola dominical, assim, um pouco parecido. Mas eles estudam no sábado de manhã. Eu percebi lá que os estudos eles são diários. Então o adventista ele estuda a lição de sábado, a lição de domingo, a lição de segunda. Cada dia tem um pedaço, assim. Pelo que eu entendi lá, que me explicaram, cada 3 meses eles estudam uma lição diferente, né, sobre Jesus. O que a gente está estudando, né, o que eles estavam estudando era alguma coisa sobre Gálatas, pelo que eu me lembro, tá? O livro de Gálatas. Então eles sempre, de 3 em 3 meses, eles sempre estudam essas lições. E aí esse momento, que é antes do culto, que é das... Deixa eu aproveitar aqui, né, eu acho que eu tenho essa lição de Gálatas, peraí. Aqui, ó, achei... sobre Romanos, tá aqui ó, sobre Romanos, tá? Os outros falam assim, não tem material sobre Romanos, a gente não fala sobre fé e salvação e graça. Mentira, tá aqui ó, 3 meses estudando sobre o livro de Romanos. Olha aqui de Gálatas, gente, olha de Gálatas aqui, ó. E vocês não leram Gálatas, né? Porque lá fala que é contra o sábado. Besteira, né? Então, olha que interessante aí, voltemos aí. Das 9 às 10, eles recapitulam, eles comentam sobre a lição. Eu achei interessante isso, porque ali é um espaço assim democrático, onde as pessoas colocam ali os seus pontos de vista, algumas até discordam uma das outras ali, mas eu achei bem interessante essa parte. O culto mesmo quando começa, daí tem a entrada da plataforma, e atrás do púlpito, assim, né, ficam 3 pessoas, que é o pregador, a pessoa que vai pregar, e uma pessoa de cada lado. Não é como a gente está acostumado a ver aquelas cadeiras assim com um monte de pessoas atrás do púlpito, né? Que tem como se fosse um assento especial ali. Não é. Isso tem mudado, né? Quando ele fala entrada da plataforma, é a entrada dos componentes da plataforma. O pregador, as pessoas que estão ali para auxiliar na doxologia, né? Hoje em dia a gente tem sido mais sucinto, né, nessa questão de... Mas realmente, em outras igrejas tem aquele monte de cadeira atrás do pregador, né, tal. Mas hoje em dia o adventismo, muitas igrejas têm tirado por questão de tempo, né, economizar tempo aí. Mas enfim, é isso que ele está dizendo mesmo. É assim, lá tem a plataforma que tem o pregador, tá? Mas o pregador ele fica sentado ali, assistindo o culto dali, enquanto as outras coisas acontecem. É muito parecido com os outros cultos. A estrutura é muito parecida. Tem a parte no início ali dos comunicados, né? Que fala sobre os eventos ali, as coisas que vai acontecer na igreja ou até fora da igreja, as programações ali. Eu lembro que até anunciaram lá que ia ter uma apresentação de uma criança, né, na outra semana. Fizeram ali uns anúncios. E eu achei legal também que depois, um pouquinho depois ali dos comunicados, tem o momento das crianças, tá? As crianças vão lá pra frente
E tem uma historinha bíblica ali para elas, certo? Verdade. Então é um momentinho das crianças ali, as crianças vão lá, eles colocam uma criança para orar, achei bem interessante, bem legal, sim. As crianças não ficam de fora do culto, elas participam. Todas as crianças, né, que querem lá na frente participar, eles contam uma historinha. Eu achei legal porque a parte das crianças, ela é incluída no culto, não é um momento separado. É claro, lembra que eu falei para vocês do estudo da lição ali da escola sabatina? Esse estudo tem várias classes se reúnem ali, tem classe das crianças, dos adolescentes ali, e antes do culto as crianças se reúnem só elas, para estudar a liçãozinha delas ali. Mas dentro do culto, lá na doxologia do culto, tem um momento das crianças também, as crianças participam do culto. Isso eu achei muito interessante, né? Não vejo isso em outras igrejas, tá? As crianças têm o espaço delas. Ah, mas o que é ensinado? Bom, foi falado sobre a história, deixa eu ver se eu me lembro, foi falado sobre Paulo, tá? Para as crianças ali, uma lição sobre Paulo e, consequentemente, sobre Jesus, né? Inclusive, deu para perceber ali que eles pregam muito sobre a volta de Jesus. Eles falam muito sobre a volta de Jesus. Então, eles têm Jesus como um ser divino, né? Um ser que é como igual a Deus, um ser divino. Não é como os testemunhos de Jeová creem, que Jesus não é um ser divino. Não, ali Jesus é tratado como um ser divino, tá? Os louvores são louvores calmos, assim. São músicas muito calmas. Passa, assim, dá uma sensação de paz, assim. Tá? Alguns louvores, assim, eu que fui da congregação, eles são muito parecidos com os louvores da congregação. Alguns até no mesmo ritmo, assim, mas com uma letra diferente. Mas letra diferente não significa que eles mudaram o sentido do louvor. Não, é o mesmo... Passando a mesma mensagem, assim, mas de uma forma diferente, né? Então eu percebi isso, porque eu fui músico, né, na Congregação Cristã do Brasil, e eu percebi que tem a melodia igual de alguns hinos. Os hinos passam uma paz assim, então a estrutura é muito parecida. E eu percebi também que na hora do sermão, né, não só na hora do sermão, mas tem outros momentos também em que irmãos da igreja têm a palavra, que vai lá na frente falar alguma coisa, contar algum testemunho. Eu percebo que todo mundo fala muito bem, né? Tem essa questão, todo mundo fala muito bem, todo mundo. E o pregador, por mais simples que seja, mas ele pode ser uma pessoa simples, ele fala bem, usa slides e tudo mais, e o espaço é muito democrático. Assim, não é só o ancião que prega, não é só lá não é cooperador que fala, né, é ancião. Não é só o ancião que prega, não é só o pastor que prega. Então, qualquer pessoa da igreja que tenha a capacidade de pregar, e é claro que tenha um bom exemplo entre a comunidade, ela pode ser, sim, convidada a pregar. Isso é uma verdade, né? O pastor adventista, eu sempre falo aqui, né, que eu sou pastor de várias comunidades, várias igrejas, né? Nós temos a ideia de que os anciãos locais, eles são os pastores, né? Vou colocar entre aspas aqui, né? Porque os pastores adventistas passam por um curso de teologia, né? São 4 anos de faculdade, depois mais 4 anos de aspirantado, a gente fala de aspirante, ele aspira o ministério, né? 4 anos de experiência para então ser ordenado. Então os anciãos, eles são pastores locais, né, entre aspas, que representam aí na ausência do pastor, mas eles têm autonomia para pregar, escalar outras pessoas para pregar. A ideia é que os irmãos se desenvolvam, né, os seus talentos e os seus dons. E o pastor, ele avance na pregação do evangelho, né? Então é diferente de muitas igrejas que tem um pastor para cada igreja, né? Então a gente entende mais por distrito pastoral. Então são vários membros para então dar um pastor. É a média de que tem lugares, associações para associações, entre 500, 700 até 1000 pessoas para um pastor, né? É muita gente, né? E interessante que na escola sabatina que acontece antes, você percebe que todo mundo participa, todo mundo fala bem. Então, assim, parece que a lição da escola sabatina acaba sendo um exercício para quem quer um dia subir no púlpito e pregar. Porque além de estudar, eles falam muito bem, eles perdem a timidez, porque eles participam, certo? E aí são pessoas aptas a pregar também. Uma coisa que eu achei interessante é que tudo acontece em sequência e com muita reverência. Eu percebi também muita reverência. As pessoas não ficam todas falando ao mesmo tempo, exceto na escola sabatina. Porque a escola sabatina, assim, eles dividem a igreja, cada um fica num cantinho, cada classe, né? Então eles se dividem para conquistar. Então cada classe está unida estudando a lição, e aí isso acaba unindo a igreja toda. Então cada um fica num cantinho ali com alguém em pé falando sobre a lição. Nessa hora todo mundo fala ao mesmo tempo, mas dá para ouvir. Por exemplo, se eu estou na classe lá do fundo da igreja, eu consigo ouvir o que o meu professor está falando, embora os outros estejam falando junto. Agora, no momento do culto, as pessoas, cada uma tem o seu momento de falar. Eles não falam junto. É tudo bem sincronizado, assim, tudo bem organizado. Então essa parte eu achei interessante. E o sermão falava, sim, sobre Jesus e sobre a graça de Cristo. Sobre a graça. Os adventistas, pelo que eu entendi, eles entendem que nós somos salvos unicamente pela graça. Não é a questão de ser salvo pela obra. Quando eles falam que tem que guardar a lei, no caso, os 10 mandamentos, não é para ser salvo. É que eles entendem que a graça transforma a pessoa e a pessoa começa a ser obediente a Deus. E não é uma obediência assim perfeita, mas é aquela pessoa que tenta buscar cada vez mais obedecer a Deus, embora ele seja imperfeito. Você entende? Desculpa que estourou alguma coisa ali, deu um barulho aqui. Mas é assim, eles entendem que a lei não salva, mas aquele que é salvo, ele busca uma vida de obediência. Pelo menos foi o que eu entendi. Então assim, não é
aquilo que falam. Inclusive, eu não lembro de terem falado de Ellen White nesse culto que eu assisti. Nesse culto que eu assisti, eu não lembro de ter falado de Ellen White. Eu não estou dizendo que todo culto é assim. Se você é adventista, você pode comentar aqui se o que eu estou falando é verdade ou não. Mas eu não. Aqui na minha igreja, como pastor, hein? Eu já fui questionado uma vez, falei, pastor, você não fala sobre Ellen White, você não crê em Ellen White? Eu falo assim, ó, eu creio tanto nos escritos de Ellen White que eu não prego sobre ela, eu nem uso os escritos dela, eu uso a Bíblia, né? Creio tanto no dom profético de Ellen White que não precisa ficar citando, falando, né? Mas nós citamos, usamos textos, né? Quem já frequentou e foi uma igreja adventista vê que em alguns momentos a gente coloca frases, textos, a referência, né? Mas eu creio tanto nela que eu não fico falando sobre ela, eu falo sobre aquilo que ela acredita. Ela acredita na Bíblia. A Bíblia, somente a Bíblia, né? Legal. Não lembro de terem falado de Ellen White, né? Se citaram alguma coisa ali, enfim. Mas eu acredito que eles falam, sim, é lógico. Né? Eles devem falar dela, sim. Mas não houve assim. E do sábado também não ouvi falar muito, não. No culto não deu pra ter essa impressão, sabe? Então, assim, a experiência foi a melhor possível. Tanto é que o culto da igreja adventista. Ah, e outra coisa, eles recolhem o dízimo, tá? Eles recolhem o dízimo. E interessante é que antes de recolher o dízimo, tem um vídeo de um testemunho que passa meio que explicando, assim, dando um testemunho de como, do que a entrega do dízimo faz na vida das pessoas. Tanto as pessoas que dão o dízimo quanto as pessoas que recebem. E eles têm um sistema assim, sobre as ofertas também, eles têm um sistema assim, a cada trimestre, a oferta, por exemplo, que é recolhida na escola sabatina, ela atende a um certo campo. Então, de 3 em 3 meses, por exemplo, eles têm tudo dividido, assim, os campos mundiais da igreja. Por exemplo, 3 meses lá, os dízimos, as ofertas, elas são destinadas para ajudar, por exemplo, o campo ali que é a América do Sul, vamos supor. Nesse trimestre nós vamos destinar as nossas ofertas para a América do Sul, ou para uma certa parte do mundo, para construir uma escola, para construir um centro de influência, enfim, sempre tem alguma coisa assim, sempre é destinado para aquele lugar. Então a organização é muito boa, muito boa. Se você digitar no Google aí qual é a igreja mais organizada no mundo, você vai ver a igreja adventista, né? Falo isso com orgulho, né? Porque isso é trabalho, dedicação, honestidade com as ofertas, com os dízimos, né? Então a ideia é avançar o evangelho, não ficar só na igreja local, né? Vamos lá. A experiência foi muito boa. Eu digo a você que se você ainda não foi, vá, porque é uma bênção e é por isso que eu vou olhar. Aí eu vou convidar você agora no final, que ele fala aí, o que aconteceu. E você então vai lá no canal do Luan, eu vou deixar ele aqui, o link, né, que eu descobri recentemente. Você vai lá no canal, assista esse vídeo e veja o que ele fala no final. É surpreendente, né? Então deixo você descobrir. Então, gente, esse vídeo é simples, é uma reação aqui de um testemunho. Eu sempre venho aqui trazendo pessoas que falam absurdos e besteiras porque não conhecem, né? Ouviram falar isso, aí ouve um pregador falar uma bobeira e começa a reproduzir. Tá cheio desses na internet. Já gravei vídeos aí sobre essas pessoas que falam o que não sabem, né? Então tá aqui um testemunho de alguém, você pode no canal dele, né? Pode conversar com ele, mandar mensagem para ele, perguntar sobre a sua experiência. E quero convidar você que está assistindo aqui, que não conhece um culto na igreja adventista, não fique pela cabeça dos outros, vai lá você, conheça, questione. Eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com a ordem, com a questão bíblica, né? Com a reverência. Não somos a melhor igreja do mundo, né? Mas tentamos fazer o melhor para o Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês. Nos vemos aí no próximo vídeo. Eu acredito que saia mais um vídeo essa semana. Assista nossos últimos vídeos aí. Curte, compartilha, manda esse vídeo aí para um amigo que precisa conhecer mais sobre a fé adventista. Beleza? Valeu, gente. Forte abraço e até mais. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, fui!